Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Muitos brasileiros, quando têm seus direitos violados, a primeira opção é procurar a justiça para resolver os conflitos. E com isso, o judiciário está abarrotado de processos, o que para o nosso entrevistado de hoje, o jurista e escritor Kazuo Watanabe, é a chamada cultura da sentença, que privilegia a solução dos conflitos pelo juiz. Kazuo é um renomado processualista e professor da Universidade de São Paulo. Professor Kazuo, seja bem-vindo, obrigada pela presença, uma honra poder entrevistar, justamente a gente tratar sobre esse tema, que é a litigiosidade. Eu que agradeço a honra. E eu vou começar então perguntando assim, o que exatamente significa essa cultura da sentença? Quer dizer que o brasileiro acaba confiando um pouquinho mais no juiz, é isso? O juiz é um terceiro que, em relação a um conflito entre as partes, ele dá a solução. E tecnicamente, a gente diz, ele adjudica a solução. Então, é um sistema adjudicatório de solução por meio de autoridade estatal. Essa solução é que o brasileiro conhece, né? Talvez porque não exista ainda na sociedade outros mecanismos. Uma outra alternativa, né? Outras alternativas, né? E então prefere. E também nasce do problema de o brasileiro confiar mais na solução que vem da autoridade estatal. No caso, representado pelo juiz, né? Do juiz, que é o juiz. Então, essa é a cultura da sentença que vem também do ensino jurídico. Nas faculdades de Direito, procura-se ensinar o estudante a redigir petição inicial, contestação, impugnação, recurso, embargos, etc. Mas não se ensina a negociar, a conciliar, a mediar. A solução amigável entre as partes. Então, nós chamamos que os advogados que se formam são advogados pitbull, né? Tá mais para briga, né? E essa cultura que lamentavelmente ainda existe. E eu acho que com as novas leis que surgiram, a coisa está melhorando, vai se caminhar mais para a cultura da pacificação. É justamente o que eu queria saber de você, Kazuo, era da onde que vinha essas causas da litigiosidade, né? Porque se discute muito o motivo disso, né? E desse grande número de processos que a gente tem na justiça hoje em tramitação, cerca de 100 milhões de processos, né? Então, tem toda essa questão das faculdades, né, que ensinam para litigar, como você colocou agora, mas tem aí outras causas por trás disso? Sim, essa judicialização pelos advogados, eu acho que já é uma consequência de conflitos que são provocados por outras causas, né? Eu acho que a sociedade brasileira tem inúmeros fatores, a desigualdade social, as desigualdades regionais, a própria economia, né, instável, quando há inflação, né, surgem demandas relativas à correção do valor de uma dívida, né, que é o que nós chamamos de discussão sobre índices inflacionários. Existe comportamento dos agentes públicos, dos políticos, tudo isso gerando mais conflito. Então, para resolver uma crise, o governo procura implementar um plano econômico. E ele faz por meio de lei, né? E se o plano não dá certo, tivemos muitos planos que não deram certo, isso se transforma em conflito. Então, o advogado não é o único culpado, ele já trabalha com um conflito que surge na sociedade, né? É uma sociedade extremamente desigual. Mas o que a gente critica é que, ao invés de tentar, antes de ir para o judiciário, uma solução amigável, ele já imediatamente judicializa, né? Esse é o problema da cultura da sentença, né? Tem muitas vezes, né, que o cidadão ele se torna obrigado a entrar na justiça, né, porque muitos serviços aí, telefonia, banco, não prestam um serviço de qualidade.
Então a gente é meio que não é forçado a entrar na justiça porque não tem outra alternativa. Isso é verdade. Existe o comportamento dos agentes econômicos. Isso nós vimos muito na privatização, né? Quando serviços públicos, né, foram privatizados e, através de sistema de concessão, várias empresas privadas assumiram esse serviço, mas quando assumiram, eles tiveram que dar o preço, né, na competição de que eles participaram. E uma das condições era, além da manutenção do serviço, era investir para melhorar, e havia uma cláusula que se denomina de universalização do serviço. Por exemplo, na telefonia havia essa obrigação de universalizar, então fazer com que a população toda, mesmo aquela camada mais humilde, também tivesse acesso a esse serviço. Isso custava muito dinheiro. Para aperfeiçoar, melhorar o sistema, investir dinheiro. E para evitar de investir um valor enorme de recursos, né, eles preferiam trabalhar com alguns conflitos. Quer dizer, não melhorando o serviço, vão surgir reclamações, essas reclamações iam para o judiciário. O judiciário fica quase que a serviço dessas empresas. O usuário precisava de ir à justiça porque não havia acordo possível. Só no judiciário que eles faziam acordo, né? Então, essa é uma judicialização necessária, né? Pois é, são várias as causas aí várias que a gente pode... causas. É complicado também apontar somente a questão da cultura, né? Que o brasileiro é conflituoso, que... A cultura a gente menciona porque o que a gente percebe é que ainda há uma certa resistência a negociar, a conciliar, a mediar. Isso em comparação com outras culturas. Compara com os Estados Unidos, ali, pelo número que nós obtivemos, das demandas ajuizadas, né, nós visitamos o estado da Califórnia. O número que eles deram é impressionante. Quer dizer, do total de demandas ajuizadas, menos de 5% iam para a solução final. Bom, professor Kazu, eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo, mas no próximo bloco a gente segue falando sobre essa questão. Muito bem. É um minuto, a gente já volta. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute litigiosidade e acesso à justiça. Nosso convidado é o jurista Kazu Watanabe. No bloco anterior, professor Kazu, você iria contar para a gente um pouco da sua experiência que o senhor teve lá nos Estados Unidos e contou para a gente que lá eles têm apenas 5% dos processos vão parar na justiça, né? Esse índice dos processos que são ajuizados, que são vários, né? O juiz, ao longo do transcorrer do processo, ele vai contactando as partes e vendo a natureza do conflito e vai sugerindo, ele próprio vai sugerindo os mecanismos mais adequados, né? Que ali a solução final é o julgamento pelo júri, que eles têm júri no cível, né? A não ser por causas que julgam rapidamente, isso é um processo especial. Mas aí as partes vão, por causa de uma grande dificuldade que há na colheita de provas, o processo no sistema americano é muito caro, né? Eles preferem mesmo encontrar uma solução amigável, fazem mediação, fazem a conciliação, pegam opinião neutra de terceiro, arbitragem, e tem vários mecanismos que eles chamam de mecanismos alternativos. E no final, apenas menos de 5% das causas ajuizadas vão para o julgamento final. Né? E esse índice é fabuloso, que é o índice que o CNJ dá em relação à justiça do trabalho, de índice de acordo, eu acho que é de 10%, não é?
Eu tenho um índice aqui, até do relatório Justiça em Números, que é da justiça como um todo. Se não me engano, a Justiça do Trabalho é um índice um pouco maior, é de 11% o índice de conciliação no Brasil, mas da justiça como um todo. Pois é, 11%. Então, assim, 90% tem outras soluções. E talvez a grande maioria é solução sentencial. Uhum. Pois é, então como que a gente pode transformar essa cultura então do brasileiro, né, para que a gente não seja tão dependente do Estado na hora de resolver um conflito? Ali há dois aspectos a serem considerados. Primeiro, eu acho que nós temos que tentar evitar a judicialização excessiva dos conflitos. Fazer com que as soluções amigáveis, né, por meio de mediação, conciliação, ou por outros mecanismos, negociação direta das partes, etc., aconteçam em maior número, né? E essas são soluções pré-processuais. Em relação a processos judicializados, aí já cabe ao próprio judiciário oferecer mecanismos, né, ou estímulos para que as partes adotem outros mecanismos para encontrar solução amigável, né? E nós temos agora o novo Código de Processo Civil, que estimula isso, a lei de mediação, que também estimula. Uhum. E a própria Resolução 125 de 210, que é a base desses marcos regulatórios que eu mencionei. Uhum. A resolução do CNJ, né? CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Isso, do CNJ. E o tribunal, essa política que a gente denomina de política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Quer dizer, tratar mais adequadamente os conflitos para ver quais os mecanismos que seriam melhores, né, para a solução dos conflitos que estão lá no judiciário. Nem sempre a sentença é a solução mais melhor. adequada. Então, temos a mediação, a conciliação, a negociação direta, a opinião neutra de terceiro, enfim, são outros mecanismos. E o problema é o judiciário organizar esses serviços adequadamente, né, e oferecer à população, aos jurisdicionados, né, para que ela tenha acesso a essa forma, esse melhor método adequado de solucionar os conflitos, né? Mas só que os judiciários, o judiciário brasileiro, em várias unidades, talvez a maioria, ainda não tem a organização completa desses mecanismos. Estão se preparando agora, né? E eu espero que isso se conclua logo para a gente ter realmente, para a população, né, essa solução melhor, porque a solução amigável é a melhor forma de solucionar os conflitos, porque procura adequar a solução à natureza do conflito, às peculiaridades, às possibilidades das próprias partes. A solução dada pelo critério legal, que seria o certo ou errado. Do juiz, né? Se está certo ou se está errado, não pacifica os conflitos. Soluciona os conflitos, mas não pacifica os conflitantes. Diferente da mediação. Essa é a diferença, né? Professor Cazu, uma outra questão também que está relacionada aí a esse assoberbamento do judiciário é o maior acesso da população à justiça, né? No entanto, para o juiz do trabalho, Rubens Curado, que já foi conselheiro do CNJ, não se pode colocar a culpa da litigiosidade também no cidadão que busca justiça, e ele tem esse direito, né? Você também vê dessa forma? Eu vejo dessa forma, porque apesar da evolução, né, da sociedade brasileira, do aperfeiçoamento das leis, né, nós tivemos, desde a década de 90, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, enfim, que protege melhor a população. Mas existe o descumprimento dessas normas, né? Então a população tem que solucionar os conflitos de alguma forma. Como não existem mecanismos fora do judiciário que sejam adequados, o consumidor, né, seu advogado, prefere ir para o judiciário. Mas essa é a grande problema, quer dizer, de um lado, se existe o infrator, né, quer dizer, esse infrator tem que melhorar a sua conduta, tá certo? Do outro lado, tem a vítima, né? A vítima
tem o direito de reclamar. Mas se houver possibilidade, e eu acho que o Estado está oferecendo esses mecanismos de solução amigável, tentar primeiro essas soluções amigáveis e não jogar tudo para o judiciário. O judiciário tem que ser o último recurso, né? Uhum. Assim como acontece no Japão, que é onde no Japão que as partes normalmente não vão direto para o judiciário, porque se ele for direto para o judiciário sem tentar a mediação, a conciliação, ele é mal visto pela vizinhança, pela comunidade, né? Então ele tem a reprovação social. Uhum. Né? Então tem que tentar, mas o Estado tem que oferecer os mecanismos para isso, né? Os meios para a solução amigavelmente, né? Uhum. Bom, professor Kazu, eu preciso chamar mais um intervalo, a gente já volta para conversar mais sobre esse assunto. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com o jurista Kazuo Watanabe sobre litigiosidade e acesso à justiça. Bom, professor, então encerrar um pouquinho a questão do acesso à justiça e fazer uma última pergunta sobre essa questão. O senhor fala muito que, ao invés do acesso à justiça, tem um novo conceito. O senhor fala em acesso a uma ordem jurídica justa. Qual que é a diferença? Essa ideia eu desenvolvi antes da Constituição de 88. Num artigo que eu escrevi um pouquinho antes da Constituição. É porque a minha percepção, né, é de que não adianta permitir que a pessoa vá ao judiciário, ter acesso a um órgão judiciário, né, para ter uma solução qualquer. Se a lei for injusta, ele vai ter a aplicação da lei injusta. Isso significa dupla punição. Né? Quer dizer, dificulta o acesso e, ao mesmo tempo, quando tem acesso, aplicar uma lei injusta. Então, o acesso à justiça tem que significar acesso a uma solução que dê uma solução adequada para o problema da pessoa, que atenda essa pessoa nos seus problemas e conflitos, e não somente em situação de conflito. Então, essa ideia leva à necessidade do judiciário organizar não só serviço de atendimento de conflitos contenciosos, né, para solução contenciosa, como também setores de orientação, de informação, porque a grande massa da população humilde às vezes não sabe que direito ele tem, o que lhe falta para exercício pleno da cidadania. Né? Eu acho que o Estado, pelos seus vários órgãos, inclusive pelo Judiciário, tem que prestar esse serviço. Então, quando eu falo em acesso à justiça, eu coloco esse direito da pessoa de obter do Estado, né, do Judiciário e de outros órgãos, todas as soluções aos seus problemas jurídicos e não só para a solução de conflitos. Para que ela não tenha um acesso só ao processo, acesso Exatamente. Só ao judiciário e não à solução adequada. E eu acrescento aí, eu acho que a parte que ninguém ainda procura desenvolver, fazer pesquisa da justiça da lei. Quer dizer, a lei injusta, né, leva a soluções injustas. É preferível não dar acesso ao judiciário, entende? Então, mas pode haver lei injusta? Pode haver lei injusta. Né? Situações injustas. Né? Por exemplo, quanta gente, eu não sei como se aplica isso aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo começou a haver indústria da multa, de trânsito. Né? E existe uma série de armadilhas nas ruas, né? De colocação de radar, mudança de velocidade. E a população que trabalha, que tem preocupações, às vezes não consegue estar atento a todas aquelas mudanças. A lei dos faróis é um desses exemplos, né? Pois é, eu acho que isso é uma situação de injustiça, quer dizer, é uma lei injusta, tem que mudar essa lei. Então, eu acho que, quando diz acesso à justiça, eu estou abrangendo tudo isso, quer dizer. Não sei se deu para Claro, não, é um novo...
é um novo modelo, né, um novo paradigma, porque a gente está acostumado sempre ao acesso à justiça, não necessariamente nesse caso que a gente tem hoje, as decisões são mais demoradas, né, nem sempre é o que o jurisdicionado, a pessoa que entrou, não sai satisfeita, então ela acaba tendo acesso ao judiciário e não a uma decisão justa. Isso, exatamente isso. Bom, eu queria mais uma questão ver com você, professor Cazu. O Estado é um dos maiores aí litigantes da justiça, né? Então ele é um dos grandes responsáveis por esse excesso também de processos em tramitação. Então gostaria de saber se não seria mais interessante focar em campanhas de conciliação, né, de mediação também, serem mais direcionadas para esse tipo de, nessas ações aí, onde participam o Estado, telefonia, banco, que são responsáveis por um grande número, não sei ao certo a quantidade de processo, só sei que é bem um número alto, né? O Estado é grande litigante, o maior litigante, né? O Estado, em suas várias unidades, né? Políticas, quer dizer, município, Estado e União. O que acontece? Quer dizer, eu acho que o Estado, de alguma forma, tem que recorrer ao judiciário, por exemplo, para cobrar dívidas não pagas, né? Porque há muita gente que sonega imposto, não paga, etc. Então tem que cobrar, né? Mas, de outro lado, o Estado, digo, os políticos, que o Estado pratica é consequência dos erros cometidos pelos políticos. Para administrar a situação de conflito social que existe, vai prometendo uma série de direitos. Estende, por exemplo, benefício previdenciário para a zona rural, que não existia, estende para este e aquele outros benefícios e não cumpre. Então, o descumprimento das promessas feitas, a gente vê, por exemplo, na área de reforma agrária, há atraso, então há reclamações, há invasão de propriedades, etc. Então, esses descumprimentos é que geram conflitos e vão para o judiciário, que nós chamamos até de judicialização da política pública, né? Promessa de cuidar da saúde, que a Constituição fez uma promessa muito ampla, muito generosa, né? Da segurança, da saúde. Segurança, de distribuição de remédios. E como não cumpre, a população tem que ir ao judiciário, né? Então, nesse campo, eu acho que tem que fazer uma pesquisa adequada para saber onde o Estado está errando, onde os administradores estão falhando, e o que o Estado realmente precisa ajuizar para receber, né, cobrar os créditos, etc. Quer dizer, está faltando um pouco de pesquisa nessa área. Um pouco de conversa, de diálogo, talvez? Também de diálogo, né? E fazer com que o Estado realmente procure administrar melhor os seus conflitos, né? Sim. Bom, professor Cazu, a gente está indo para o final da entrevista e eu gostaria de saber, então, se é possível acabar com essa cultura da litigiosidade ou é uma meta ousada do judiciário? A cultura da litigiosidade tem muitas causas, né? Nós temos que ir enfrentando pouco a pouco. Uma das causas é a educação, por exemplo. Eu acho que nas faculdades, né, nós não estamos treinando os futuros profissionais de direito para a cultura da pacificação. Não ensinamos a mediar, a conciliar, a negociar, mas ensinamos a litigar. As faculdades já estão adotando algumas disciplinas específicas, mas temos que investir mais. Mas a própria população também tem um pouco dessa mentalidade, né? Então, eu acho que é necessário também voltar-se para o ensino fundamental, para desde criança a pessoa começar a valorizar as soluções amigáveis, né? A ideia do diálogo, da conversa, exato, de ouvir o outro. E, enfim, eu tenho fé em que, pouco a pouco, nós vamos criando a cultura da mediação, mas temos que investir bastante nisso. Bom, então, o caminho é longo. O caminho é longo, mas certamente nós vamos alcançar esse resultado, né? Não talvez na nossa geração, mas nas futuras gerações, né? Bom, isso é que importa, né? Pelo menos vamos alcançar esse objetivo. Professor Cazu, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a honra de poder
estar aqui. E eu agradeço pela essa oportunidade. Não, Renato, totalmente nossa. Obrigado. Obrigada. Hoje conversamos sobre litigiosidade e acesso à justiça com o jurista e escritor Kazuo Watanabe. Nos vemos no próximo programa. Até lá!